sou Jefferson, tenho 30 anos, trabalho como relações públicas e eu vivo com HIV há 11 anos. Então descobri quando eu era novinho, entre 18 e 19 anos, e acredito que desde dessa minha descoberta, muita coisa mudou nesse tempo, assim. Eu lembro que lá atrás, quando eu descobri, eu me sentia muito sozinho, porque eu não tinha referências de pessoas, amigos, familiares, que não se falava sobre HIV/AIDS. A imagem de uma pessoa vivendo com HIV era sempre muito assustadora, então sempre foi muito uma política do medo, né? Fui acolhido pelos meus pais, que é uma coisa que normalmente não acontece com as pessoas. Então, ou as pessoas elas se escondem, ou elas se sentem sozinhas, ou elas compartilham com só algumas pessoas ou não. Na minha época não existia o que se chama hoje de TCP, que é tratamento como prevenção. Dentro aí das formas de prevenção não existe só o preservativo, existe uma roda de milhares não, mas algumas formas de prevenção que podem ser tanto combinadas uma com a outra, o preservativo com tratamento como prevenção, por exemplo, que quer dizer, se eu sou soropositivo e eu tomo a minha medicação regularmente, nos horários certos, sem falhar, eu alcanço um nível indetectável, que significa o quê? O HIV passa a ser intransmissível para outras pessoas, ou seja, mesmo que eu tenha uma relação desprotegida, não haverá contaminação do HIV especificamente. Então, por exemplo, se você alia o TCP, o tratamento com prevenção, a PrEP, você tem dois tipos de prevenção combinadas aí. Na minha época, você só começava a tomar medicação quando o seu sistema imunológico, sua célula CD4 estavam abaixo de 350. Quer dizer que seu sistema ia ficando mais fraco e tal, então eles iniciavam a medicação. Hoje em dia, com essa política de tratamento com prevenção, assim que as pessoas descobrem, elas já passam a tomar medicação, caso elas queiram e topem, porque a medicação também traz diversos efeitos colaterais aí que precisa ser muito discutido se é realmente necessário para que a pessoa ela tome essa medicação. Porque é possível que ela passe a tomar essa medicação, os efeitos colaterais sejam muito fortes, essa pessoa não vai ter aderência ao tratamento e posteriormente isso pode ser pior. Pode ser mais difícil que ela consiga ter o vírus tratado por uma questão de mutação desse vírus e tal. Então eu comecei lá atrás, eu tive alguns problemas com medicação, algumas medicações tiveram um impacto muito forte no meu sistema nervoso, então a gente já evoluiu bastante quando se trata de tecnologia. Hoje existem remédios que praticamente não causam nenhum tipo de efeito colateral. Eu percebo que tem também, eu sou um homem branco, cisgênero, de classe média, então a minha vivência com HIV é uma vivência muito privilegiada e diferente do que acontece realmente com a maioria da nossa população. A maioria da população brasileira é negra, é pobre, e essas pessoas elas não têm o respaldo e o cuidado do governo que deveriam ter. Tanto com as informações de prevenção, tanto com as informações de cuidado, como o apoio psicológico, social, porque o viver com HIV não se trata somente de medicar as pessoas. Existem uma série de apoios que você consegue oferecer para aquele cidadão, pagador de imposto, que hoje em dia não é feito e normalmente com a maior parte da população. Eu, na minha posição, eu consigo fazer algumas coisas, eu consigo fazer terapia, para entender o impacto que aquilo tem na minha saúde emocional, na minha saúde psicológica. Eu, por exemplo, eu tenho mesmo um infectologista que eu trato há muitos anos de forma particular, mas, por exemplo, se o governo, como já foi emitido algumas opiniões, que o tratamento não deveria ser gratuito, se o governo parar de oferecer, esse é um tratamento que custa R$7.000 por mês, por pessoa. Então, provavelmente, muita gente vai voltar a morrer de HIV.
de HIV não, mas de AIDS, vai voltar a morrer porque as pessoas acham que é um gasto, que lá na frente vai ter um gasto médico muito maior. Também tem muitas informações que eu entendo que aqui no Brasil, elas chegam atrasadas por conta da moralidade que se tem em relação ao sexo, ou como as pessoas vivem suas vidas individuais. Por exemplo, hoje em dia se defende que não se deve ter mais educação sexual nas escolas. O quanto menos as pessoas sabem, as pessoas falam sobre o assunto, mais chance você dá delas não escolherem o tipo de comportamento que elas querem para a vida delas. Tem especificamente um protocolo francês que se chama ANSR, que é uma profilaxia também para sífilis, clamídia, que diminui em 70% a chance de infecção. Mas isso não chega aqui no sistema público porque ele demora mais, porque existe uma moralidade sobre esses tratamentos e comportamentos das pessoas. Por exemplo, a PrEP ela existia lá fora muito antes de chegar aqui. Então, se a gente não tem uma política de saúde mesmo, ao invés de uma política moral sobre o comportamento das pessoas, a gente sempre vai ter um resultado de mais pessoas se infectando com HIV. Se a gente olha para a população jovem, para a população mais idosa, que são, acho que, as duas comunidades que mais cresce a contaminação por HIV, há de se falar a verdade sobre, então, as pessoas elas transam sem camisinha. Isso é um fato. Se eu perguntar para todas as pessoas aqui, talvez todo mundo já tenha transado sem camisinha alguma vez na vida. Não quer dizer que a pessoa que transa todos os dias sem camisinha, ela seja melhor ou pior do que quem transou uma vez, porque a transmissão pode acontecer nessa única vez. Tem pessoas que passaram a vida inteira com somente um parceiro, e essa pessoa, no fim da vida, descobre também que está contaminado pelo HIV. Então é uma questão muito mais de entender isso como uma questão de saúde do que de moral, de como as pessoas se comportam. A gente está tratando de vidas e as pessoas ainda morrem em 2019 de AIDS. Pessoas jovens, pessoas velhas, pretas, brancas. No Brasil a gente ainda não acabou com a transmissão vertical. Tem alguns países que já trataram como política de saúde, então já conseguiu eliminar a transmissão vertical, por exemplo, como Cuba, no país inteiro. Hoje em dia eu não me escondo mais, desde 2015 que eu tenho minha sorologia pública. Isso foi muito um processo de que nos primeiros 6 anos aí que eu vivi com HIV, sempre foi um processo de muito medo. Que eu vivi um processo de medo que as pessoas soubessem algo sobre a minha vida, medo de estar sempre tendo a chance de ser desmascarado, e não é isso, eu não tenho nada para esconder. Eu tenho uma condição médica na minha vida que pode me atrapalhar mais ou menos, depende das escolhas que eu faço, e quem não entender isso, é melhor que não esteja perto de mim, ou me achar melhor ou pior por isso, também que não esteja perto de mim. Então, mas tem muita gente que não tem essa opção. Você pega mulheres periféricas que dependem do seu marido, ou que são mães solteiras, ou dependem da sua família, talvez ela não tenha essa opção de afastar pessoas. Talvez não tenha essa opção também, por exemplo, de quando você tem reações muito fortes aos remédios, tem gente que não tem condição de ficar um dia em casa sem trabalhar, porque está se sentindo muito mal. Então, eu acredito que a política de tratamento e de informação sobre prevenção HIV/AIDS, de enfrentamento, ela tem muito um alvo, assim. Eu acho que a população mais pobre, a população negra, a população periférica são os que mais sofrem pela AIDS e pelo HIV hoje em dia no Brasil. É importante a gente ressaltar que a doença ela não é transmitida, o HIV, ele não é transmitido através de beijo na boca, de convivência, de um assento que está quente, de um abraço, de uma conversa. É importante a gente reforçar isso. Ela só é transmitida através de contato sexual, a relação sexual sem o preservativo. Então, o preservativo feminino e masculino que nós temos disponível aí, tá? É extremamente importante o uso nas relações sexuais. Exatamente. Apenas para
esclarecimentos, a transmissão vertical é a transmissão da mãe para o filho durante a gestação. Tá? Hoje aqui a gente tem um índice muito positivo em relação à prevenção dessa transmissão, que podemos chegar até 98%, né? Se a mulher ela se trata, se ela se cuida, se ela faz todo o tratamento e o acompanhamento durante a gestação, ela pode chegar até com 98% de chances de uma gestação saudável sem a transmissão para o bebê, tá? Apenas para completar. Mas muito obrigada pelo seu depoimento, pelos seus esclarecimentos. A importância para você do suporte psicológico relacionado a isso, como te fez crescer como pessoa, como colocar a doença no lugar dela e você no seu, conseguir fazer essa divisão entre vocês. Isso desde o começo, a importância que você sente ou que faltou, não sei se você na época conseguiu ou pôde ter um suporte psicológico e até hoje em dia. Eu não tive esse momento de luto assim que eu descobri, porque eu tinha que cuidar do desespero de um monte de gente. Isso me fez muito mal. Durante muito tempo eu não percebi, porque eu fiquei muito tempo guardando alguns sentimentos. Então eu fui ficando muito mal, então eu precisei de alguns fundos de poço, alguns estopins assim para entender que não, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar, senão eu não consigo cuidar de outras pessoas. Eu também, quando eu declarei a minha sorologia publicamente, foi numa campanha contra o estigma, então todas as pessoas à minha volta, trabalho, família, amigos, todos ficaram sabendo ao mesmo tempo sobre a minha vivência. Foi algo que ajudou muita gente a também sair dos seus armários sorológicos, a falar sobre o assunto de uma forma menos estereotipada, né? Porque, querendo ou não, eu não sou o que as pessoas talvez esperassem que a pessoa que teria HIV, nos lugares que frequentava, trabalhando num escritório na Vila Olímpia. Então, acho que só a minha vivência dentro desses lugares já se tornava uma vivência política que ajudou muito as pessoas a lidarem com esse fato. Só que eu acho fundamental quem vive com isso entender que existe acho que um discurso que tem sido muito feito hoje em dia por quem fala sobre AIDS, que HIV/AIDS, que é muito fácil viver com HIV e que a vida é ok, normal. Não é ok, normal para todo mundo. Para algumas pessoas, normalmente as pessoas com alguns privilégios, que são a voz do viver com HIV/AIDS hoje em dia, pode ser fácil. Para muitas pessoas não é. Então tem que se ter uma responsabilidade, porque senão você também acaba frustrando pessoas que têm dificuldade social, financeira, psicológica, porque elas não conseguem também atingir aquele padrão de vida ok, normal, de uma pessoa que tem privilégios. Então, eu, por exemplo, já fui muito mais ativista em falar sobre, mas hoje em dia eu entendo o meu privilégio, então eu acho que eu tenho que falar menos, porque a minha experiência ela pode ser muito mais prejudicial do que positiva para muita gente. Em relação à qualidade de vida, muitas pessoas hoje ainda, né, elas, quando têm o diagnóstico de ser soropositivo, né, então tem o diagnóstico de HIV, elas colocam como uma sentença. Então, deixam muitas vezes de buscar um tratamento, de buscar um apoio multiprofissional e não entendem muitas vezes a importância de todo esse acompanhamento e se deixam levar pela condição de sentença, literalmente, né? Fala, infelizmente, eu tenho aí um diagnóstico que não tem cura, né? E que pode me levar à morte, então que fique mais uma vez claro que a AIDS não leva à morte, e sim outras condições que são associadas, mas que uma pessoa soropositiva, ela pode ter uma boa qualidade de vida, né? Ela pode ter um suporte nutricional, psicológico, a equipe médica, então toda uma equipe multiprofissional, e que ela tem uma boa qualidade de vida, que ela pode viver muito bem por anos sem o desenvolvimento da AIDS. Então,
que é possível. E que qualquer né? pessoa está sujeito a. Qualquer pessoa que tem vida sexual, qualquer pessoa que acho que sai na rua, que pode ser. Estou falando de um caso muito difícil de acontecer, mas estou falando, por exemplo, você se envolve num acidente de carro, por exemplo, e ali alguém que talvez não saiba da sua sorologia vai te socorrer, existe mistura de contaminação de sangue. O vírus HIV ele não sobrevive muito tempo fora do corpo de um ser humano, mas acho que sempre tem como acontecer alguma coisa. Então, por mais que você ache que você é a pessoa mais inatingível, isso pode acontecer com qualquer um. Então, acho que quando as pessoas têm essa consciência de que pode acontecer com qualquer um, elas se tornam mais empáticas. Então não é uma questão de ser certo ou errado, de ser bom ou ser ruim. É uma questão de entender que é uma condição de saúde que todo mundo está sujeito a. É a mesma coisa de você começar a culpar as pessoas porque elas têm câncer. Culpar as pessoas porque elas têm diabetes. Ou porque elas pegam gripe na rua. Então você saiu sem casaquinho, você é culpado, você merece morrer. É mais ou menos assim. Então existe a necessidade das pessoas entenderem que é uma condição médica e precisa ser tratada de modo científico e não moral. Exatamente. Ter HIV não significa que ele tem AIDS. É muito importante ficar bem claro. Ele pode ter o vírus HIV, vai ser feito o tratamento com as medicações antirretrovirais e ele pode viver anos e anos e anos sem esse vírus invadir as suas células de defesa, os linfócitos CD4. Tá? Então é importante a gente falar isso. Ter HIV não significa que ele tem AIDS. Por isso que é importante, aí, se ele passou por alguma situação de risco, ele fazer o exame de sorologia. E se ele tiver AIDS, ainda assim também o tratamento é feito com antirretrovirais. Então, nos dois casos, ele pode ter HIV, ele só transmite a doença. E ele pode ter a AIDS, que aí, potencialmente, quando invadir o sistema imunológico dele, ele vai ficar muito doente. E aí ele vem morrer dessas afecções aí, tá? Dessas doenças associadas. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Gostaria de agradecer mais uma vez. Jefferson, obrigada pela sua participação. Enfermeira Regiane, obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer. E obrigada a vocês todos, né? Obrigada pela participação. Esse foi o nosso tema de hoje. Finalizamos o Dezembro Vermelho. Para mais esclarecimentos e acesso a outras informações, acesse o nosso site da Medicina Preventiva e acompanhe as nossas novidades no canal do YouTube.